longa, diferente daquilo que a gente costuma fazer, mas vai ficar mais fácil da gente entender o todo. Depois, na hora de pontuar a lição, vai ficar mais fácil para a gente tomar posse da bênção. Raabe e os espiões, segundo dia da salvação da família. Semana passada nós falamos, valorizamos a importância do perdão, a importância de você entender que do mesmo jeito que as pessoas precisam de uma mão estendida, nós também precisamos de mão estendida. Então, a misericórdia, o nosso coração na miséria alheia. Falamos disso quarta-feira passada. Hoje nós vamos falar sobre, ou pensar sobre a história de uma mulher que era uma prostituta. E para a gente ver que até uma prostituta, que muitas vezes ela é vista de uma maneira tão pejorativa, de uma maneira tão negativa, até com a atitude de uma prostituta, dá para aprender quando a pessoa ela está com vontade de aprender e ser abençoado. Vamos ler, fica mais fácil a conversa. Então, Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões. Lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eu vou fazer uma parada aqui e já vou continuar com a leitura. Você vê que em um outro momento, isso está registrado em Números, o Moisés ele envia 12 espias. Aqui o Josué envia espias, 2 espias, tá bom? Ele disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram, entraram na cidade, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles. Talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado ali. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. Logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. Todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como fui bondosa com vocês, também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, e de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte, as nossas vidas pelas vidas de vocês. Homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade, fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe
os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer. Se não tiver trazido para a sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos, toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Deus, tenha misericórdia da minha vida, eu te peço. Me ajude a ser simples, claro e objetivo. Me ajude, Deus, neste momento que nós fizemos a leitura da santa palavra do Senhor e agora faremos uma reflexão a respeito dessa lição. Que o Senhor nos ajude a extrairmos o máximo possível para essa manhã de aprendizado, em nome de Jesus. Amém. Bom, veja que algo da parte de Deus já estava em andamento. Já havia algo em curso, em andamento. Eu falei para você que lá atrás, em Números, nós temos o registro de Moisés enviando espias. E Deus falando assim, vai dar uma olhada na terra que eu vou dar para vocês. Aqui, novamente, a conversa ela é alinhada da mesma forma. Envie espias. A terra é de vocês. Vai lá, dá uma olhada. Procure se informar. Procure estar ciente do lugar que vocês vão tomar posse, das dificuldades que você vai ou vocês vão enfrentar. Procure estar por dentro do assunto. Então, está em curso uma promessa de Deus abençoar um povo. E Deus ele é caprichoso. Deus é muito caprichoso. Ele é muito detalhista em tudo que ele faz. Ele capricha de uma maneira assustadora. E ele está falando para nós nessa manhã em relação à nossa casa, à nossa família, porque nós estamos em campanha pela nossa família. E ele está nos alertando. Eu tenho coisa boa para você e para a sua família. Eu tenho resposta para você e para a sua família. O que eu preciso é que você se comporte como aquela mulher que acabamos de fazer a leitura. No caso dela, está registrado que ela era uma prostituta. Então, Deus teve o capricho de deixar registrado qual era a dificuldade que aquela mulher vivia naquela época. A dificuldade dela era a prostituição. Podia ser uma pessoa mentirosa, podia ser uma pessoa briguenta, podia ser uma pessoa viciada em cigarro, podia ser uma pessoa viciada em droga, viciada em bebida, viciada em refrigerante, podia ser uma pessoa com qualquer outro tipo de dificuldade. Então nós não vamos aqui, pelo menos hoje não, ficarmos olhando e botando um reparo
a respeito da dificuldade que aquela mulher tinha, porque aquela mulher enfrentava aquela dificuldade da prostituição. Mas há outros tantos tipos de dificuldade, e muitas dificuldades que acabam às vezes batendo contra a minha, contra a sua, contra a nossa vida. A lição de ontem da célula, aliás, nos convidou a pensar: alguma vez você já emitiu algum julgamento, você já se enganou com alguém, culpando alguém, e depois vendo que esse alguém era inocente, vendo que não fazia sentido aquele julgamento que você havia emitido, né? Uma das perguntas do nosso quebra-gelo de ontem nos levou a... Perdão. Uma das perguntas do quebra-gelo nos levou a pensar isso daí, que às vezes nós nos equivocamos com determinadas ideias, determinado pensamento, determinados pré-conceitos, e a lição nos convida a pensar, né? A palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então, conversamos disso ontem. Amanhã teremos célula, sábado teremos célula. Se você não foi, acha uma e vai participar de uma célula, que você vai ser abençoado também, com toda certeza. Aqui, essa mulher, ela tinha uma dificuldade, e dentro da dificuldade que ela tem, acontece que os espias, eles vão para espiar a cidade de Jericó, e estando eles na cidade, eles acabam achando abrigo na casa dessa mulher. Eles passam pela casa dessa mulher, e essa mulher, cujo nome é Raabe, essa mulher, ela tem um entendimento. Veja bem, por mais que ela fosse uma mulher com um comportamento talvez reprovável pela sociedade, por mais que ela fosse uma mulher que de repente tivesse algum tipo de postura que a sociedade batesse pesado, e bate até hoje pesado, e eu não estou aqui dizendo que essa prática é uma prática correta, pelo contrário, nós sabemos que não é. Mas essa mulher, ela tem uma coisa que muitos crentes que estão dentro de igreja não têm. Ela tem a sensibilidade para ver que Deus estava trabalhando naquela situação. Ela consegue enxergar Deus, mesmo ela estando numa vida tão de dificuldade, voltada para o pecado. Mas ela consegue enxergar Deus. Ela consegue, na vida de dificuldade que ela sofria, ela consegue ver a respeito do agir e do mover de Deus. Olha, o texto ainda traz detalhes de momentos em que Israel venceu, passando pelo Mar Vermelho a pés enxutos, passando pelos reis de Seom e de... não lembro agora o nome da cidade aqui que foi falado, deixa eu ler. Og, isso. Seom e Og, Seom e Og, aquela mulher, ela relata algumas respostas que Deus já havia dado, e ela está fazendo coro com os demais da cidade. Nós estamos atemorizados, porque Deus está trabalhando, e quando Deus está trabalhando, ninguém pode impedir. E eu acho incrível isso daí, porque o exemplo para nós pensarmos é de uma mulher que qualquer um de nós aqui olharíamos para ela, talvez, e pensaríamos: dali não vai sair muita coisa boa. Mas é exatamente dali, de onde nós talvez fizéssemos um julgamento que não sairia algo bom, é que vem uma afirmativa: Deus está trabalhando, Deus está agindo. E aquela mulher, ela não perde a oportunidade, ela agarra a oportunidade. Ela podia dizer assim: olha, eu não quero que vocês fiquem aqui em casa, não. Eu prefiro que vocês vão embora. Eu estou correndo risco de morrer, minha família correndo risco de morrer também. Não quero esse negócio de me envolver com os crentes. Por favor, acha outro. Ela podia, seria lícito, mas não seria correto.
no tocante à resposta que ela tanto esperava, porque ela esperava, e aí, se você for perguntar, eu acho melhor. Aliás, eu mandei ontem um documentário sobre a vida e a ação do Espírito Santo na vida do crente. Não sei se você chegou a assistir ou não. Se você não assistiu, vai lá, assista, que vai ser bom e de grande relevância para melhorar a nossa qualidade de relacionamento com Deus. Aquela mulher, nós não temos detalhes, mas talvez no íntimo dela, no coração dela, ela conversasse com Deus. O texto não aponta detalhes assim, mas ele permite que nós pensemos. Aquela mulher, ela passava as dificuldades dela, a luta dela. Talvez aquela mulher estivesse em um dado momento pensando: Deus, eu quero uma outra vida, eu quero uma mudança, eu quero uma transformação, eu quero ver a minha casa, eu quero ver a minha família diferente, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei. Eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa, mas eu não sou nem merecedora, na verdade, do Senhor trabalhar na minha vida, na minha casa, mas eu me atrevo. Eu me lembro daquela mulher do fluxo de sangue, que ela sabia que ela não podia estar no meio do povo. Ela vai para o meio do povo, ela toca na roupa de Jesus, ela se expõe de um jeito tal, porque ela acredita, ela vê ali a oportunidade. Eu acho, e aí eu proponho para você pensar o exemplo. Eu acho importante quando a pessoa ela consegue enxergar oportunidades. Eu acho importante quando você vê a porta do templo aberta e você enxerga aqui uma oportunidade de Deus agir e trabalhar na sua vida. Outro dia uma pessoa estava na agropecuária ali, essa pessoa olhou e viu a igreja aqui. A pessoa conversou, o rapaz conversou com a esposa: vamos para a igreja, nós estamos precisando de igreja, vamos para a igreja. E eles tomaram a decisão de vir para a igreja e estão vindo, e estão congregando, já estão até em célula. Quer dizer, a oportunidade, ela vai aparecendo. Me vem à memória um outro exemplo dentro da oportunidade. Eu estou no começo da conversa com você dessa manhã. Em um dado momento houve uma grande enchente. E nessa grande enchente, muitas casas foram alagadas. E as casas mais distantes da cidade, elas foram alagadas também, e era de difícil acesso até eles. Então, alguns moradores, vizinhos, amigos, donos de barco, eles resolvem ajudar um ao outro. E tinha uma família que a água ela estava subindo, e o rapaz chegou com o barco e falou: vamos embora que o rio está subindo. E ele fala: não, eu só vou, é Deus que vai me tirar daqui. Se Deus não me tirar, eu não vou. Aí aquele rapaz, ele abre mão da ajuda dos amigos que vêm com o bote. Vêm depois os bombeiros com o bote salva-vidas: vamos que está subindo e vocês vão morrer. Não, nós vamos ficar aqui, nós já conversamos com Deus e Deus vai nos salvar. A água continua subindo, eles não vêem outra saída senão subir no telhado da casa. E eles sobem no telhado da casa. E ali, em um dado momento, aparece um helicóptero. Eles estão em cima da casa, e lá de cima, o helicóptero, o soldado, ele grita: olha, nós vamos jogar a corda, se agarra na corda aí e vamos subir, que vocês vão acabar morrendo. Nós não vamos subir por corda nenhuma, nós vamos esperar que Deus vai vir nos salvar. Moral da história: a água continuou a subir, rejeitou a ajuda dos vizinhos, rejeitou a ajuda do bote salva-vida, rejeitou a ajuda do helicóptero que veio para salvar, acabaram morrendo. Por quê? Porque muitas vezes acontece exatamente desse jeito. A pessoa, as oportunidades, elas vão batendo na porta, e a pessoa vai abrindo mão, ela vai deixando a oportunidade passar, porque ela mentaliza, ela coloca na cabeça que não, tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, não é Deus. E Deus, ele tem os caminhos, ele tem os meios. E Deus, ele estende a mão, ele
ajuda, Ele coloca pessoas. Deus faz das formas mais variadas. Aquela mulher, ela era uma prostituta. Mas mesmo sendo uma prostituta, ela consegue enxergar a oportunidade da salvação. Aqueles rapazes, eles vão ali em missão de reconhecimento. Eles são espias. Você vê como que é diferente, né? A gente vai lendo, vai conversando, e Deus vai colocando a gente para pensar em situações distintas, mas que convergem no mesmo final. O Naamã era chefe dos exércitos do rei da Síria. O Naamã, ele era leproso. O Naamã recebe uma palavra, em Samaria tem um profeta. Se você for em Samaria, você vai estar diante do profeta e você vai receber a resposta. O profeta não sai para conversar com ele, mas o profeta manda a palavra. Num primeiro momento ele reluta, ele não quer. O orgulho, você vê como que é? Se ele não vou. Ainda bem, graças a Deus, que tinha pessoas do lado dele que disseram assim: se tivesse pedido coisa difícil, você faria. Está pedindo para você fazer coisa fácil, vai mergulhar no rio e só. E ali ele foi convencido por aqueles que estavam à volta dele, de que era necessário ele agarrar aquela oportunidade. Então eu vou com você, dentro dessa introdução que eu expandi bem para facilitar a nossa compreensão, olhar o exemplo de uma mulher que precisava de ajuda para ela e para a família, e o socorro vem. Só que o socorro vem de uma maneira inesperada, inimaginável. O socorro vem de uma forma que não era a forma como ela mais, de repente, sonhou. Só que o socorro chega. E quando o socorro chega, ela agarra a oportunidade. Olha, eu vou ajudar vocês. Eu sei, eu entendi que vocês são pessoas de Deus. Vou ajudar vocês. Vou colocar minha cabeça, a cabeça da minha família em perigo, mas vou ajudar vocês, porque do Deus que vocês servem, eu sei que vem ou pode vir a salvação para a minha vida e para a vida de toda a minha família. E ali ela dá a condição deles fugirem, e ela dá a eles a orientação para que tudo desse certo. É verdade que ela conta umas mentiras para as pessoas que vão conversar com ela, mas alguém vai dizer, mas está na Bíblia que ela estava mentindo. Mas não está na Bíblia que Deus mandou ela mentir. Ela mentiu porque ela quis mentir, ninguém pediu para ela mentir. Ninguém. Então, antes que alguém faça ou algum tipo de ressalva e se feche para a palavra, porque na palavra tem uma mentira, não, mas esse não é um bom exemplo para a gente pensar, porque ela mentiu. É um bom exemplo porque ela agarrou a oportunidade. O jeito que ela fez não foi certo, não foi Deus que orientou, não foi Deus que instruiu ela a fazer daquele jeito. Mas ela enxergou, através daqueles rapazes, a oportunidade da salvação. E é aqui que eu quero pontuar com você agora 4 lições. 4. Você gosta de anotar? Você anota. 4 lições que aquela mulher ela deixa para nós como aprendizado sobre salvação para nós e para nossa casa. Primeira lição: a fé e a obediência. Aquela mulher demonstra a fé quando ela confia em Deus. Aquela mulher obedece às instruções dos espias. Primeiro ponto: qualquer pessoa, Deus está manifestando vitória, resposta, salvação nas casas, nas famílias, mudança de história, mudança de situação. Deus está manifestando. Há uma unção poderosa nesse lugar para trazer mudança e transformação. Vamos olhar os bons exemplos? Primeiro, fé e obediência. Fé, acredite em Deus. Se você não acreditar em Deus, lá em 2 Crônicas está escrito: crede em Deus e vocês estarão seguros. Se você não conseguir acreditar em Deus, com todo o respeito que eu tenho por você, você está perdido. Você está perdida. Se eu não acreditar em Deus, eu estou perdido. Nós não temos outro para nós acreditarmos. O único que nós podemos e devemos acreditar é Deus. Então, independente da situação que você está passando, acredite em Deus. Em segundo lugar, obedeça a palavra de Deus.
Não manipule a palavra ao seu bel prazer. Não ajeite a palavra de um jeito que ela fique boa para você praticar. Receba a palavra do jeito que a palavra tem sido instruída. Antes de você estar aqui, antes de eu estar aqui, antes de nós estarmos aqui, há uma busca para que Deus libere sobre a nossa vida a palavra dele. A palavra que Deus libera sobre nós aqui, ela não é a mesma palavra que Deus libera para aquele que está ali, ela não é a mesma palavra que Deus libera para o que está lá. Não é, porque Ele tem um tratar específico com cada um de nós aqui nesse lugar. Então, procure, se esforce para ser crente o suficiente para acreditar em Deus e obediente o suficiente para colocar a palavra em prática, para receber a palavra. Isso está registrado em Josué 2, do 9 ao 11, que diz: ele lhes disse, sei que o Senhor, ela disse, né? Lhes disse, sei que o Senhor lhes deu essa terra, e o terror de vocês caiu sobre nós. Todos os habitantes da terra desfalecem diante de vocês, porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. O que vocês fizeram aos 2 reis amorreus e a leste do Jordão, Seom e Og, que vocês destruíram completamente. Ela teme, ela treme, ela acredita e ela obedece a palavra que eles liberam sobre a vida dela. Primeiro ponto para nós pensarmos: eu quero, pastor, a vitória sobre a minha vida. Eu estou aqui, eu estou buscando uma vitória, não é especificamente para a minha família, eu estou buscando uma vitória na área profissional. Acredite, confie em Deus. Confie em Deus e seja obediente à palavra dele. Ah, pastor, eu estou buscando uma situação a ser ajustada, arrumada, consertada, com um amigo, com uma amiga. Acredite em Deus e seja obediente na palavra de Deus. Pastor, eu estou procurando fazer um ajuste na minha vida espiritual. Por esses dias eu estava conversando com uma pessoa que me dizia: pastor, eu quero colocar minha vida espiritual em ordem. Eu cansei de dar cabeçada. Eu já cansei, eu não aguento mais. Eu sei que eu estou indo para o caminho errado, mas eu estou me esforçando, eu quero ajuda para fazer a coisa certa. Independente da área. Talvez você está aí também buscando alguma resposta na sua casa, na sua família, e Deus tem resposta. Primeiro ponto para nós pensarmos, olhando para o exemplo da Raabe: tenha fé em Deus, obedeça a palavra de Deus. Segundo ponto, confie na promessa de Deus. Confie na promessa de Deus. Josué 2,14 diz assim: os homens responderam: nossa vida por vocês até a morte. Se vocês não denunciarem essa nossa missão, jurem pelo Senhor que não nos trairão. A promessa. Confie na promessa. Deus tem promessa sobre a sua vida. Eu sei que Deus tem promessa sobre a sua casa. Eu sei que Deus tem promessa sobre a sua família. Eu sei que Deus tem promessa sobre os seus sonhos aí, que você tem sonhado tanta coisa diante de Deus, e Deus tem prometido para você a realização dos seus sonhos. Agora, confie na promessa. Confie, porque às vezes, eu aprendi isso com a pastora Cátia. Olhando o exemplo do Caleb. Ouvi ela muitas vezes falar do Caleb e eu guardei a palavra do Caleb no meu coração. O Caleb esperou 40 anos. 40 anos, irmão, 40 anos. Eu já vi tanta coisa. Tenho 50, vou fazer 50, nem sei. Não, tenho 50, vou fazer 51. Já vivi tanta coisa. 40 anos é muito tempo. Mas o Caleb aguentou firme. Ele passou pelas dificuldades, pelas lutas, pelas provas, passou por momento difícil, por momento adverso, mas ele aguentou firme. E quando chegou às portas da vitória dele, a palavra dele foi exatamente essa para o Josué: eu estou com a mesma força de quando eu recebi a promessa. Eu não esmoreci. Se ele fosse detalhar ali tudo que ele passou até a promessa se cumprir, quantas e quantas adversidades ele enfrentou. 40 anos não são 40 dias. Em 4 horas muita coisa pode acontecer. Imagine em 40 anos. Mas ele aguenta firme. Agora é aí que está o negócio.
É aí que está a conversa. Se você tem promessa, acredite na promessa. Confie na promessa. Espere pela promessa. Saiba que aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir. E se nesse meio tempo aparecer situações adversas, vai dando glória para Deus, porque é de fé em fé e de glória em glória que nós vamos vivendo. Estou falando para você que a vida é fácil? Não estou falando isso. Estou falando para você que se tem promessa, você aguarde que a promessa vai acontecer, ela vai se cumprir. A Raabe recebeu uma promessa. Passou um tempo, a promessa se cumpriu na vida dela. Ela e a família dela foram salvas. Porque Deus, Ele vela pela palavra dEle. E a promessa está liberada, essa promessa tem de Deus o sim. Terceiro ponto. A importância da identificação. A Raabe, ela se identificou com aqueles rapazes. Ela viu neles a oportunidade de se tornar um deles. Então, isso é um outro ponto importante, que inclusive nós falamos há poucos dias algumas questões que giram em torno disso. A pessoa, ela quer ser usada por Deus. Jesus falou assim, aquele que quer me seguir, aquele que me serve deve me seguir. Mas tem muita gente que não segue a Deus. Não segue. A pessoa quer servir, mas não quer seguir. Tem muita gente que nem batismo nas águas a pessoa não busca. A pessoa fica com aquela conversa que eu respeito, mas eu não concordo. Estou esperando a hora certa. A hora certa é quando a gente ouve. Ouviu a palavra, recebeu de bom grado, passa pelas águas. Tem gente que fica inventando, colocando um monte de obstáculo. Bom, enfim, né? Tem gente que não participa de Santa Ceia. Tem gente que tem dificuldade de participar de Santa Ceia. Tem gente que tem dificuldade de cultuar. Tem gente que não fala no trabalho, em casa, para a família, para os amigos, não fala a fé que professa. E aí a pessoa, ela justifica dizendo, eu evito confusão, eu prefiro evitar confusão. Mas não é para ficar fazendo confusão. Não é para ficar, de repente, debatendo questões que não vão levar para lugar nenhum. Mas é para se colocar à disposição das pessoas e dizer assim, se você precisar de oração, conte comigo. Se você quiser conhecer a igreja onde eu congrego, eu vou junto com você. Se você quiser conhecer o Deus que me salvou, eu posso te apresentar. A Raabe, ela se identifica com aquelas pessoas. Trazendo, contemporizando para os nossos dias, a Raabe, ela não viu ser crente um problema. Ela não teve dificuldade, ela não viu um obstáculo. Nossa, mas eu sou uma prostituta, agora como prostituta eu vou acabar virando crente. Antes de tudo vem a minha salvação. A minha salvação em primeiro lugar. O restante depois Deus vai fazendo, vai trabalhando, vai mudando, moldando, do jeito que Ele achar melhor, Ele faz. Antes de mais nada é nós assumirmos a nossa identidade em Cristo. Antes de mais nada é assumirmos que nós temos um compromisso com Deus. Mas não é que nós temos um compromisso com Deus, é que Deus tem um compromisso conosco e nós somos constrangidos, porque Deus, mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel. A Raabe, ela se identifica. Josué 2,12 vai mostrar, agora pois jurem-me pelo Senhor, que assim como tratei vocês com bondade, tratarão também a minha família. Deem-me um sinal seguro. Ela está falando, nós vamos, com outras palavras, a Raabe falou assim, nós vamos tudo morar no céu. Isso é legal para a gente olhar e pensar, para que a gente possa, primeiro, entender que nós todos precisamos da ajuda de Deus, mas segundo, entender que pessoas que estão à nossa volta precisam da ajuda de Deus também. E nós podemos ser esses portadores da boa nova da salvação, também conhecido como evangelistas. E a Bíblia diz que é formoso os pés dos que anunciam a salvação. Quarto e último ponto para nós orarmos e irmos para a nossa casa abençoados. A salvação é estendida a toda a família de Raabe.
A salvação não foi apenas para ela. Você vê que quando ela conversa dela, mas ela conversa da família dela. Esse é um ponto que nós não podemos aceitar na nossa vida. A gente sentar na cadeira e nos conformar que enquanto nós estamos sentados numa cadeira dentro do templo, os nossos familiares muitas vezes estão sentados em cadeiras que são cadeiras que não agradam a Deus, mas pior do que não agradar a Deus, são cadeiras que podem estar servindo de laço para a vida dos nossos familiares. Nós virmos para o templo a Raabe, eu quero salvação, mas eu quero que a minha família seja salva também. É nós virmos para o templo e nós termos o nosso material de oração, nosso caderno de oração, nossa fotografia, nosso painel de oração, nosso quarto de guerra, com todos os nossos familiares, inclusive aqueles que são os mais difíceis, porque muitas vezes nós temos, eu sei como que é, porque na minha casa tem familiar que é familiar e é difícil. E é complicado, e você tem que azeite em cima de azeite para ficar azeitado o negócio. Eu sei como que é, na minha casa é assim. Eu não acho que a minha casa ela é nem melhor nem pior do que a de ninguém. Na minha casa as dificuldades são parecidas com as dificuldades da sua casa. Mas o Deus que nós servimos é exatamente o mesmo Deus. Então olhamos para um exemplo, é olhar o exemplo da Raabe. A Raabe, ela negocia a salvação para a vida dela e para a família dela. Que nós saiamos daqui hoje com esses pensamentos. Josué 6:25 diz: Josué poupou a vida de Raabe, a prostituta, com a sua família, com os seus bens, porque ela escondeu os mensageiros que haviam sido enviados para espiar. Então veja que a Raabe, ela deixa para nós pensarmos aqui 4 pontos importantes dentro de toda a lição, e que com certeza eu não esgotei, tem muito mais assuntos. Se você fizer a leitura na sua casa com mais tempo, você vai achar muito mais pontos para trabalhar em cima. Mas, em primeiro lugar, fé e obediência. Pastor, eu quero salvação para a minha casa. Então, fé em Deus, obediência à palavra de Deus. Segundo lugar, confiança na promessa. Não deixe nada tomar posse da sua promessa. A promessa está sobre a sua vida, a promessa vai se cumprir. Terceiro, seja uma pessoa identificada com os santos. Não queira ser alguém que não se identifica com os santos. Seja alguém identificado com os santos. E quarto e último, para finalizar, a salvação é para você, mas ela é também para a sua família. Todos nós devemos fazer a nossa parte e acreditar que está no papel aqui também, né? Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. É promessa. É promessa. Ah, mas hoje eu ainda não estou vendo, pastor. Não tem problema. O importante é que a promessa ela está em pé. Diante do Mar Vermelho, o povo não via o mar se abrir quando Josué estendeu o cajado. O mar vinha abrindo de lá para cá. A hora que eles viram, já estava tudo aberto, pavimentado, pronto para eles seguirem a viagem deles. Vamos ficar em pé para nós fazermos essa oração. As diaconisas vão passar recolhendo o seu pedido de oração. Pega ele em sua mão aí. Hora de entregar para Deus os nossos pedidos, as nossas buscas. Você que está aqui no templo, você que está na sua casa, ou no seu trabalho, ou algum outro ambiente, mas participando conosco deste momento de aprendizado. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai, eu oro por esse irmão, por essa irmã, eu oro por todos, meu Deus, que estão conosco, aqui no templo e através da transmissão. A palavra, ela é uma palavra simples, porém objetiva e eficaz. A Raabe, aos olhos de qualquer pessoa, não merecia salvação, por conta da prática que ela vivia. Mas a Bíblia diz que o Senhor veio buscar e salvar o que estava perdido. E muitas vezes nós olhamos para nós, ou olhamos até mesmo para o nosso familiar e pensamos: esse aí não merece salvação, esse aí não merece ir para o céu. Quando na verdade o Senhor quer que todos sejam salvos e conheçam ao Senhor. Então eu oro
em nome de Jesus, por esses pedidos que estão na mão do meu irmão, na mão da minha irmã, esses nomes que eles estão colocando diante de Ti, essas situações que estão sendo colocadas diante de Ti. Eu oro por todas essas famílias e abençoo em nome do Senhor Jesus. E eu coloco em nome de Jesus também a irmã do Valdemir, que foi picada por um escorpião. Deus, que o Senhor abençoe essa pessoa e dê a ela a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. As diaconisas passaram por você. Nós vamos lançando os pedidos no cesto de oração.